Sobre Richarlison no Vasco, um excelente negócio, inclusive, para o nosso Vascão. O Tottenham já deu o sinal verde. No meio do ano passado, o Vasco da Gama ele tentou a contratação do Richarlison na janela de transferências, né? O Vasco, através do próprio presidente Pedrinho, ele fez um contato e propôs ao Richarlison uma transferência por empréstimo. À época, no ano passado, o Richarlison não vinha muito bem. Ele havia acabado uma temporada no futebol europeu, onde ele teve em 31 partidas 12 gols e 4 assistências. Não vinha recebendo muitas oportunidades, era banco do Tottenham. Entrava em apenas algumas partidas e não teve números muito bons, né? Então o Vasco, sabendo disso, junto, né, ao staff do jogador, tentou a contratação do empréstimo. Entretanto, no meio do ano passado, qual era a principal situação? O Tottenham, ele tinha o Richarlison nos seus planos. O Richarlison estava nos planos do clube inglês. E automaticamente, diante disso, né, o Richarlison não foi liberado pelo Tottenham para conversar com nenhum outro clube. Então as conversas que o Vasco iniciou com o jogador não foi nem para frente, porque não tinha como ir, amigo. O Tottenham não iria liberar, só iria liberar mediante um pagamento. E para você comprar o Richarlison precisa de muita grana, porque não é um jogador barato. O Tottenham, por exemplo, comprou o Richarlison junto ao Everton na temporada de 2022-23 pelo valor de 58 milhões de libras, mais de 300 milhões de reais. Então, você tirar o Richarlison do Tottenham sem o Tottenham querer vendê-lo, esquece. Não tem como. Então, o Vasco de fato abriu conversas para o empréstimo com o jogador, mas nem prosseguiu com as conversas porque não haveria a mínima possibilidade. Não foi apenas o Vasco, tá? Mas qual é a situação de momento? Hoje, a informação é: o técnico do Tottenham, Thomas Frank, deu sinal verde para o Richarlison deixar o clube inglês nesse verão. O técnico não conta com o atacante brasileiro, ou seja, Richarlison está fora dos planos do clube inglês. O Richarlison é um jogador que está livre para qualquer clube chegar e negociar com o Tottenham. E aí que entra o Vasco da Gama. Não duvidem, não surpreendam se o Vasco da Gama hoje, nesse momento, fizer uma proposta pelo Richarlison. Seria um excelente negócio para o nosso Vasco da Gama. O Vasco aposta, é claro, as suas fichas no fato do Richarlison ser um torcedor do Vasco da Gama. Richarlison é um capixaba, né? Nasceu no Espírito Santo, território de vascaíno, um atacante de 28 anos de idade, que não vive um bom momento na carreira. Richarlison, de fato, precisa se reencontrar com o seu futebol. E o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, pode ser esse ponto de reencontro. Richarlison quer uma Copa do Mundo, quer participar da Copa do Mundo do ano que vem com a seleção brasileira e sabe muito bem que voltar ao futebol brasileiro pode ser algo fundamental para que isso aconteça. No ano passado, o Vasco só não avançou nas negociações com o Tottenham porque não recebeu o sinal verde. Esse ano, o sinal verde já foi dado. Vamos ver o que irá acontecer. Para trazer ainda mais detalhes sobre esse caso Richarlison, eu deixo a vocês aí as palavras do Neto. No ano passado, no Craques da Bola, né, nos Donos da Bola, melhor dizendo, no programa dele na TV Bandeirantes, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre essa conversa que teve entre Vasco e Richarlison durante o ano passado. Se liga só. Eu tenho que o Richarlison não está muito feliz do Tottenham e quer voltar. E que ele seria um nome importante no Vasco. Pro Vasco. Primeiro pro Vasco. O Talisca, eu acho que é um sonho de consumo do Corinthians. Do Talisca chegando no Corinthians, se isso acontecer, e o Richarlison chegando no Vasco. Porque o Richarlison, que está aqui no Brasil, meu irmão, esse menino é muito bom de bola. É que ele deu uma deslumbrada, não sei o quê. Eu sou o camisa 9 da seleção, não, você é bom de bola. Você é bom de bola. O que você pensa, Souza? O Talisca no Al-Nassr, né, que é o time do Cristiano Pelo Ronaldo. amor de Deus. Eu acho que é o segundo artilheiro do time, né? Um cara decisivo, chuta bem de fora da área, bate bem falta. Jogador interessante pro Corinthians, né? Pra ter mais... No Vasco, o Felipe Coutinho, eu fiquei sabendo através do amigo meu. Né? Não vou falar o nome dele, não. Mas aí você tem o Talisca que quer voltar. Eu não sei se essas opções, elas caberiam no Vasco, no Corinthians, no Santos, não sei, cara. O principal assunto deste vídeo, que é relacionado ao jogador Alan Minda. E dessa vez eu vou fazer diferente, amigo vascaíno. Dessa vez eu não vou mostrar apenas uma imagem aqui ao lado, mas quero mostrar a vocês os lances do Alan Minda para você conhecer um pouquinho quem é esse jogador. Então tá aparecendo aí na imagem a vocês esse ponta equatoriano, habilidoso, rápido, de mano a mano, de 1 contra 1, quebrador de linhas, intenso, que vai para dentro e que é um jogador que o Vasco da Gama deseja na janela de transferências. O Vasco quer um jogador exatamente com as características de Alan Minda. Um ponta veloz, quebrador de linhas. Não à toa, recentemente tivemos a informação, né, do ponta colombiano, salvo engano, Gomes, esqueci o nome dele, eu sempre estou esquecendo o nome dele, que o Vasco da Gama buscou junto ao Rennes da França, né? O Andrés Gomes, pronto, ponta esquerda colombiano, com características também bem semelhantes ao Alan Minda. Mas qual é a situação desse jogador para você? O Vasco, ele nesta janela de transferências,
como acabei de trazer, né, ele prioriza esse jogador de lado. O técnico Fernando Diniz, ele pediu esse nome ao diretor executivo Admar Lopes, né, um jogador atacante que atue pelo lado esquerdo do campo, que seja destro e que jogue fundamentalmente na profundidade do campo, né? O jogador de velocidade e de drible. E não um meia adaptado como é, por exemplo, o Nuno Moreira, como é o Adson, como é o Benjamin Garré. O técnico Fernando Diniz pediu para Admar Lopes um ponta-ponta. E diante disso, o Admar Lopes começou a mexer com as suas peças no mercado. Buscou o Andrés Gomes de um mercado onde ele conhece, que é o mercado do futebol francês junto ao Rennes. De fato, as conversas foram abertas, mas o Vasco não vai ficar parado em um jogador. Vai buscando também outros alvos no mercado. E em um mercado também que o novo diretor executivo tem intimidade, que é o mercado do futebol belga, né? O mercado onde a França costuma pegar muitos jogadores. O Admar Lopes achou esse nome do Alan Minda, um equatoriano, mercado também que o próprio Admar Lopes tem aí muito conhecimento, né? O Admar Lopes é um conhecedor do mercado do futebol sul-americano. Hoje, Alan Minda é um atacante da seleção equatoriana e também é um atacante do Cercle Bruges, clube do futebol belga. Nesta última temporada, ele não teve números muito bons, foram 3 gols e 6 assistências em 41 partidas, mas já na temporada passada os números dele foram um pouquinho melhor. Foram 8 gols e 6 assistências em 39 jogos. Um jogador que hoje está tendo um pouquinho sim de dificuldade para se adaptar ao futebol belga após passar 2 temporadas no país. A informação que eu trago a vocês aqui é que o Vasco sondou a situação do jogador, que tem a possibilidade sim de deixar o clube nesta janela de transferências. A diretoria Cruz Maltina entende que Alan Minda é o jogador que o Vasco quer nessa janela de transferências, é o reforço ideal para a posição que hoje o Vasco carece de reforços. E acima de tudo, amigo torcedor vascaíno, é um atleta que hoje foi sinalizado ao Vasco da Gama, que tem total possibilidade de fechar com o nosso Cruz Maltino por meio de um empréstimo com opção de compra. Seria aí a maneira mais viável, isso já foi sinalizado pelo staff do jogador. A diretoria do Vasco do Cruz Maltino chegar a um acordo com o clube belga, formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra no final do contrato.